Cita Pastoral, una emisión con invitados especiales que dejará grandes retos en su vida. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Cita Pastoral. El día de hoy se estará hablando sobre el tema activación profética y nos acompaña apóstol Gelson Becker del Ministerio Escuela de Activación Profética en Brasil y le damos la cordial bienvenida. Bienvenida, Pate, pueblo de Dios, todos los hermanos que sirven al Señor a través de la instrumentalidad del Radio Sion. Bueno, vamos a dar saludos. Si usted está en sintonía a través de 540M en el sur de California y Baja California Norte, gracias por su preferencia. 660M en Oregon, 1480 AM en Virginia, Sion TV, canal 27.3 acá en la Gran Los Ángeles, por medio del internet en radiosion.net, por medio de la aplicación. Gracias por estar siempre pendiente. Y antes de entrar en el tema y conocer un poquito también del ministerio, lo que es activación profética, vamos a recordarle que este día sábado 15 de octubre estaremos visitando el condado de San Diego, estaremos en el Centro Familiar Cristiano donde pastorea el pastor Abel Ledesma, estará impartiendo el apóstol Otto René Azurdia el tema Los Kairos de Dios. Tendremos un tiempo de alabanza con Alex Avelar y su banda. Para adquirir su ticket usted puede llamarnos al 562-401-4030 y así tiene más información. Recuérdese que con su ticket también usted va a obtener el CD con la enseñanza ese día. Esperamos estrechar su mano y verles el sábado allá. Bueno, vamos a iniciar entonces, apóstol Gelson, el tema activación profética. Queremos conocer un poquito sobre el ministerio que el Señor le ha encomendado, que es Escuela de Activación Profética. Cuéntenos un poco. Yo vengo de una teología de reforma protestante, de una iglesia luterana. E na adolescência, com 15, 16 anos de idade, eu tive experiências pentecostales com o bautismo do Espírito Santo, bautismo del fuego e as evidências de falar em línguas. Isto dentro de uma família de pedigree teológico dentro da máquina administrativa da igreja luterana. É quase que um pecado, um sacrilégio. E depois, ao longo dos anos, o Senhor foi sanando e amadurecendo todos nós outros a nível de igreja local, a nível de família. E hoje, boa parte de todos os meus irmãos, minha madre, e boa parte de meus parentes têm uma experiência carismática com o Senhor. Meu padre já se encontrou com Jesus, mas nós outros seguimos servindo o Senhor através de treinamento de pessoas que têm hambre e sede por la manifestação da glória do Senhor. Então, temos uma experiência de fuego carismático e de teologia de reforma. Em 2007, entendíamos que o Senhor estava reformando o próprio pensamento pentecostal. A própria escola pentecostal, onde nós outros servimos o Senhor e multiplicamos muitas coisas buenas, tem também seus vícios. E entendemos, através da instrumentalidade de Bill Hymon, do Christian International de Flórida, que o Senhor estava fazendo uma transição para o apostólico profético. Foi então que a escola deixou de ser uma escola pentecostal que habla em línguas e cura enfermos para expulsar demônios, para liberação, e entrou em uma nova dimensão de maturidade e de revelação da palavra do Senhor. Estas impartições têm marcado nossa caminhada ao longo dos últimos 20 anos de ministério em tempo integral. Muitos perguntarão se tem base bíblica para ejercer lo que es una escuela de activación profética. Eu creio que tem base bíblica. Creio que Jesus teve que responder essa pergunta dentro de uma disposição, de uma mentalidade de judaicos ortodoxos, sejam fariseus, saduceus ou zelotes. Ele vem com a experiência de los essênios. Ele multiplica o pensamento de Juan Bautista, su primo, e ele hace e traz del cielo desenhos novos para a terra que os ortodoxos se sentem inseguros, porque sua zona de conforto estava sendo cambiada e alguma pessoa agora estava mexendo em seu queso. Então, creio que
As pessoas têm todo o direito de ter este zelo, contanto que leve em consideração que o zelo excessivo de los judeus los impediu de discernir el vino nuevo, la visitação de Deus por instrumentalidade do Senhor Jesucristo. Então, é zelo que busca a fundamentação bíblica das Escrituras, sempre é bueno. Creio também que muitas pessoas têm a experiência através de longos períodos de ayuno, de oração, e têm suas faculdades espirituais ativadas bajo poder e comunhão com o Espírito de Deus, e necessariamente nunca tinham que se inscrever em uma escola de ativação profética. Muitos falam que isto é solamente um modismo, uma nova terminologia para a antiga experiência do bautismo com o Espírito Santo, o bautismo de fogo. Eu creio que em alguns aspectos sim, em muitos aspectos não. Não é uma nova terminologia, porque é uma coisa mais complexa e mais profunda do que solamente a experiência de falar em línguas por batismo del fuego ou batismo do Espírito Santo. Cuando alguien está llamado o está ejerciendo lo que es la activación profética, ¿qué requisitos debe de cumplir, verdad, la persona para poder ser activada? Basicamente, é uma experiência destinada a cristianos que creem em Jesus. Creio que muitos ímpios estão sendo convertidos a Jesus por experiências de ativação profética. E eu creio que o cerne deste entendimento, se a pessoa está navegando na internet, pode buscar no nosso website, tem uma definição ali. E eu defino da seguinte forma: ativação profética é quando a violência do Espírito Santo de Deus entra em comunhão e desperta o espírito humano, quebrando a passividade, a religiosidade, despertando em adorador creyente novos níveis e novas sensibilidades e percepções espirituais del su cuerpo espiritual, de su hombre interior. Agora, conectado diretamente com o trono da glória, com a presença manifesta de Deus, aonde as atmosferas do céu vão se manifestar com maior intensidade dentro do Espírito, com E minúsculo, com E chiquito, el nefesh, né? El sopro de Deus, el boneco de barro que passou a se tornar alma vivente, espírito vivificante depois da experiência de Jesus Cristo. Então, creio que a igreja tem que parar e falar acerca disto. O que é Deus que concedeu dom? E o que é habilidade e faculdade do espírito de homens cheios de Deus se movimentando e se operando em milagros e em sinais. Creio que nós outros temos que descobrir isto para que a igreja não seja seduzida por uma cultura de nova era. Muitos de nossos críticos e de meus familiares, por exemplo, que ficaram com a teologia de reforma protestante, eles dizem, não, isto falavam anos atrás, agora estão todos ativados no profético, mas falavam originalmente, não, isto não é de Deus, isto é de nova era. E creio que tem muitas coisas semelhantes em uma análise superficial. A verdade é que muito da ignorância da igreja nos últimos 500 anos, muito do medo da igreja correlacionado aos dones e às manifestações de poder, muito da cegueira espiritual e incapacidade de discernir atmosferas de cielo, os esotéricos, os ocultistas lo usam não conectado com Deus, mas conectado com o diabo, com os espíritos enganadores. Então as pessoas me perguntam, pastor, eu Coreia, Ásia, China, Índia e mirei cursos de esoterismo para a pessoa se desdobrar fora do corpo, para a pessoa aprender a fazer viagens e projeções astrales. Isso é de Deus, é do diabo. Não tem que ter muita base bíblica, solamente um pouquinho de discernimento, que até um crente se preparando para o batismo sabe responder que isto não é de Deus.
Mas aí a pessoa diz, então o diabo deu o dom para eles se projetarem fora do corpo? E a grande maioria dos cristianos pensam assim, porque eles foi ensinado. Eu creio que não. Eu creio que temos que discutir isto. Sí, porque Pablo tuvo experiencias. Agora, eu vou te dizer que se isto é de diabo, então Pablo tem que passar por sessão de liberação, porque Eliseu orava em Judá, Israel, e oía as coisas que o exército rei de Sírios planificava contra o exército de Israel dentro de sua recâmara, 2 Reis, capítulo 6. Creio que quando o moço tomou a ofrenda que não era para tomar, as sociedades bíblicas usam a equivalência dinâmica para fazer diversas traduções. Não lembro como é aquela tradução da Rainha Vaina em espanhol, mas em português temos uma tradução que habla a resposta do profeta para o moço quando vem com o ouro que não era para receber de ofrenda. Não seguiu você mi espírito enquanto estava falando em meu nome o que não era para falar. Então, muitas vezes, as pessoas ficam tementes de coisas que estão na Bíblia, mas os esotéricos, os ocultistas, os hechiceiros tomaram para eles como uma verdade. E, na verdade, eu particularmente hablo em la escola de ativação profética que tem dones e habilidades de Deus, existem dones e habilidades de los demônios, de la feitiçaria, do ocultismo. Uno sempre irá imitar o outro. Não é a igreja que está imitando o esoterismo, não. É a igreja que ficou durante uma ventana de séculos passiva, dormindo em la luz. E agora os ocultistas tomaram para eles coisas que a igreja está restaurando dentro dos movimentos de restauração de Hechos capítulo 3. Bueno, eso fue algo muy lindo de que se está restaurando. Sim, o Senhor está restaurando muitos entendimentos, muitas coisas. Para volvermos àquele modelo de oração que São Paulo orava em Hechos capítulo 22, verso 17, na cidade de Jerusalém, quando ele estava ávido para falar de sua experiência de conversão, pero que já no primeiro século a igreja tinha pessoas com percepção e capacidade espiritual, as faculdades espirituais exercitadas para discernir que o Pablo genuinamente estava convertido. Mas a igreja, mesmo no primeiro século, tinha cristianos genuinamente nascidos de novo, sem o exercício das faculdades do homem espiritual, sem a capacidade de discernir que Pablo estava realmente cheio de Deus e hambriento por Jesus. E o Senhor Jesus, as traduções também, novamente, se dividem, né? A tradução da Rainha Vaina diz que Pablo, orando em Jerusalém, teve um êxtase. Em Brasil, nossa tradução habla que o espírito de Pablo saiu de seu corpo e ele se mirou orando dentro do templo de Jerusalém. E eu saí de dentro de meu corpo para fora. Essa é a tradução que nós outros temos em português. Mas está conectado com esta experiência de êxtase. Está conectada com a experiência de Apocalipse, capítulo 1, verso 10, onde Juan, na isla de Patmos, estava orando e buscando o Senhor, o dia do Senhor, um sábado, e de repente se encontrou em el Espírito. Outras traduções falam que ele foi arrebatado. O capítulo 4, versículo 2, novamente se repete a experiência. Parece que é o arrebatamento do arrebatado. Ele já estava em uma dimensão do mundo espiritual, tendo a revelação e a comunicação com Jesus Cristo e escrevendo um recado para as 7 igrejas da Ásia. E esta dimensão primária do mundo espiritual, esta frequência de glória, esta dimensão primária de arrebatamento, o Espírito, agora ele vê uma segunda porta, mais arriba, aonde ele não vai ter mais a revelação e a comunicação com Jesus. Capítulo 4, ele vai agora falar com o Padre e vai nos dar a descrição do ambiente de adoração perfeita, onde os 24 ancianos, os 4 seres viventes, o Padre está entronizado. O capítulo 5, Jesus é novamente introduzido
introduzido neste ambiente, nesta atmosfera de adoração eterna de cielo, pelo que agora não mais la forma humana de Jesus, mas em la forma de um cordeiro com 7 cornos, 7 ojos, e os cielos se abrem de los livros. Muito bem, ele está se deslocando do mundo espiritual por íntima comunhão com o Espírito do Senhor. A pergunta que eu quero falar para você que está me ouvindo, isto é um dom que Deus concede solamente para os ultra espirituales de la igreja, ou esta é uma habilidade do espírito de creyente reconstruído em Cristo Jesus? Então, o que eu tenho falado muito nas escolas de ativação proféticas é que existem dones que Deus dá. Os dones ministeriais, você não tem que pedir para ser um apóstolo, pedir para ser um profeta, pedir para ser... Não, você tem que descobrir qual é sua identidade e destino dentro do reino de Deus e corresponder a isto em obediência. Você não tem que escolher dones ministeriais. Pablo habla los Coríntios, segunda epístola, capítulo 12, que os dones manifestacionais, os carismas, os carismáticos, estes você tem que buscar, pedir, escolher o melhor dom, que também vai agora abrir uma ventana de 2 horas de debate teológico para entender esta expressão do apóstolo Pablo quando habla para os creyentes escolherem os melhores dons. Não, eu só me gosto do dom de profetizar, eu só me gosto do dom de operar milagres e sanar enfermos. Dentro de que contexto isto é maduro? Novamente, a pessoa busca o Senhor e busca a comunhão com o Senhor, e este relacionamento de madurez faz com que as habilidades e faculdades do cielo se ativem e se manifestem dentro dele e através dele. Então, você pode buscar os dones e não ter intimidade com o Senhor, e você pode buscar a intimidade, a comunhão com o Senhor, com sua palavra, e inevitavelmente os dones vão se florescer, amadurecer e se multiplicar, né? Lá escola, com o tempo, com muitas aulas, nós outros construímos muitos elementos na mente dos alunos, porque eu experimentei os vícios e os defeitos da teologia de reforma protestante. Eu experimentei também as coisas buenas, os fundamentos que nós outros não podemos rechaçar e temos que restaurar e reafirmar hoje. Mas eu também experimentei os vícios e as superstições da teologia pentecostal. E também temos experimentado as coisas buenas e as colunas de fortalezas que realmente o cielo trouxeram para a igreja, o corpo de Cristo, através da instrumentalidade do movimento pentecostal. Então temos que entender cada uma dessas coisas e não, movidos por vaidade, defender bandeiras e identidade denominacional, mas movidos por temor e tremor delante do Senhor, entender e discernir os tempos e o que o Senhor está impartindo para a sua igreja hoje. Amén. Cuando Pablo le llega a decir a un grupo de cristianos, le dice, yo les traía a ustedes una enseñanza más complicada, pero me doy cuenta que no están listos todavía y les da leche, por decir. ¿Cree que la iglesia está aún en ese tiempo que estas cosas que son un poquito más complicadas, el Señor las retiene por la misma inmadurez de la iglesia? Eu creio que dentro do corpo de Cristo tem perímetros geográficos que estão listos para receber coisas mais profundas e tem perímetros geográficos que não estão listos para receber. Tem palavras que eu posso impartir, posso liberar conforme a atmosfera de adoração, de intercessão da igreja, nós outros de serem mínimos, eles estão prontos para isto. E tem outras coisas que se nós outros hablarmos, em vez de edificar, solamente iremos polemizar, porque não é que nós outros estamos falando uma mentira, não, estamos falando uma verdade, mas nem todos estão listos para receber esta experiência, né? Então, eu creio que tem um momento da construção que só necessita de fundamentos, tem um momento de construção que as pessoas estão listas para as paredes, as ventanas e as portas, e tem um momento da construção que é a cobertura. Então, se você pega uma pessoa que vem de uma tradição católica e tem uma experiência carismática, ou se você pega uma pessoa que vem de uma teologia de reforma e habla muitas coisas deste tipo, ele está predisposto e ele está programado por uma teologia fundamentalista protestante,
a dizer que isto é nova era do que dizer que os profetas e os homens de Deus em las escrituras tinham essas experiências. Así como Pablo conocía bien la escritura, ¿verdad? Porque él estuvo sentado a los pies de Gamaliel para ser enseñado, pero cuando Jesús se le aparece, todo eso se va al suelo. Es decir, que el Espíritu Santo es quien lo vuelve a formar, aunque la palabra siempre es la que es la base, pero el Espíritu da la revelación, da el conocimiento para ser más efectivos y entonces aplicar mejor el reino de Dios a su alrededor. Eu creio que quando as pessoas estão dispostas a serem, a buscar a verdade, o Espírito da verdade las guiará a todas as coisas. E eu vivi isso em processo de desconstruir dogmas protestantes, de convicções, né? Eu predicava, mesmo em minha adolescência, eu predicava, eu era líder de los jóvenes, líder de adolescentes da igreja, de muitas frentes de trabalho, e eu defendia uma teologia cessacionista. E agora, muito novo, mas tendo uma experiência carismática e em conflito, em crise, porque me programaram para pensar de uma forma e o Espírito do Senhor teve a hora que falar e trabalhar através da instrumentalidade da palavra para desconstruir essas convicções em nós outros. Mas, em resumo, eu creio que tem habilidades que são do Espírito do homem. E essas habilidades que Deus deu al Adão em Éden, que fazem parte do espírito do homem, podem sim ser despertadas e treinadas por comunhão com os demônios. Mas não foram os demônios que deram esses dones, porque demônios não têm dones para dar, demônios não criam nada, demônios são seres destituídos da glória de Deus. Copiam. Eles solamente plagiam, copiam, e copiam malo. Então, a verdade, a habilidade está no espírito do homem e os demônios treinam os homens por liturgias de feitiçaria, por literatura ocultista, a desenvolver habilidade que vão dar força para a opressão, a contaminação e a multiplicação da iniquidade. Mas este mesmo homem, com este mesmo espírito criado por Deus, pode ter habilidades e manifestações semelhantes desenvolvidas por la comunhão e intimidade com o Espírito de Deus, por las atmósferas de alabança ao cielo. E o fato de Moisés manifestar o cajado que se cambreia em uma serpente delante de Faraó, Hanes e Jambres lo imitam de mesma manifestação física, mas em glória menor. Porque a serpente de Moisés engole a serpente de los hechiceiros, Hanes e Jambres. Então, o fato de ter um milagre, um prodígio, os sinais, sempre temos que lembrar de los consejos do apóstolo Pablo, que se o ángel de luz se manifestar em nosso meio, mas ele está falando coisas que não levam à centralidade de Jesucristo, a adoração de Jesus, não fortalece sua paixão por la palavra de Deus, então você tem que rechaçar e tem que provar por la palavra de Deus. Mas provar por la palavra de Deus é diferente de provar por la convenção teológica de los bautistas, de los presbiterianos, de los luteranos, como era a experiência de minha família, de los anglicanos, não, é palavra de Deus. Eu não estou falando de queno denominacional e de estatuto de igreja. E muitos crentes têm esta imadurez ainda, mas Deus os ama. E Deus tem uma paciência longânima, maior do que nós outros, para los conduzir de glória em glória, dia após dia, até a plena manifestação de luz. Así que vamos creciendo poco a poco y el Espíritu nos va guiando. Pero al regresar vamos a estar hablando con el apóstol Gelson Becker sobre qué hay de similitud o qué tiene que ver la guerra espiritual con el profeta o con el ministerio profético. Eso va a ser al regresar, así que no le cambie, por favor. También este sábado 15 a partir de las 7 p.m., de 7 a 12 de la medianoche, habrá una vigilia, una mini vigilia, en donde estará ministrando el apóstol Gelson Becker en Ministerio Llamada Final. Esta vigilia es de intercesión, así que si usted está interesado a venir a orar, este es un mes difícil, a recibir esta bendición de parte de Dios, usted puede marcarnos para más información 562-401-4030 y regresamos después de esta pausa.
Hacemos un breve paréntesis en Cita Pastoral. Espérenos, ya volvemos. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida por mi maldad. Heme aquí, Señor. Estamos de vuelta en Cita Pastoral.
Bueno, y regresamos. Estamos acá en su programa Cita Pastoral. Nos acompaña el apóstol Gelson Becker de Ministerio Escuela de Activación Profética en Brasil. Estamos hablando del tema precisamente activación profética y le damos la bienvenida si usted nos acaba de sintonizar. Bueno, apóstol Gelson, usted me dice lo que es activación profética, y antes de pasar al otro punto, quisiera agregar algo más sobre esto. Sim, eu gostaria de compartilhar, creio que duas fotografias em las escrituras de episódios de activação profética, onde o Espírito do Senhor vem sobre as pessoas e muito mais do que dar dones, llenar de poder, impartiu sobre elas, ativou e despertou nelas habilidades e faculdades do Espírito. Pablo habla a los Coríntios, na primeira epístola, que você quando conhece uma pessoa tem que conhecer o Espírito. Que o que é da carne é conhecido por la carne, mas o que conhece por Espírito é conhecido por Espírito. E habla sobre algumas dimensões de discernimento, onde ele afirma que por ele discerne a todos, mas nem todos lo discernem. É uma frase que o Pablo usa e nós outros usamos muito em la escola de activação profética. Se você mirar o texto bíblico de Números, capítulo 11 e Lucas capítulo 10, você vai ver que a mesma experiência, o mesmo fenômeno, a mesma atmosfera, os mesmos princípios se correlacionam, tanto o Novo Testamento com Jesus Cristo, quanto o Antigo Testamento com Moisés. Diferença de que Jesus é superior a Moisés em Novo Testamento, porque ele impartiu muito mais coisas do que solamente dones vocales, dones proféticos. El Mesías, el Dios conosco, es el Hijo de la Trindade. Então, Números capítulo 11, versos 16 e 17 habla, e disse el Senhor a Moisés, reúna, ayunta 70 hombres de los ancianos de Israel, que sabe serem ancianos do pueblo e sus oficiales, e trarás perante la tenda de la congregação, ali estejam contigo, então eu descerei ali, hablarei contigo, tirarei del Espírito que está sobre você, sobre Moisés, e lo repartirei, lo distribuirei, lo activarei, use a expressão, e el pneumatizarei as pessoas, use a expressão teológica que você se sinta mais confortável, mas distribuirei sobre eles, e contigo levarão el peso, el carga, el fardo de liderazgo del pueblo, para que tu não leve mais solo. No verso 24 e 25 isso acontece, pero que se você mira, e herdade e humildade tinha que estar ali, mas creio que eles perderam o bus, estavam em la tenda, alguma coisa aconteceu, mas foram ativados por esta atmosfera del cielo. Se você mirar el 1 Samuel capítulo 10, capítulo 9, Saúl tem um problema, que são as asnas de seu padre, mas ele sai daquele encontro com Samuel ativado, com habilidades proféticas, porque recebeu uma imposição de manos, recebeu uma impartição por la refeição que eles fizeram juntos, e comer juntos é uma forma primária de impartição do Espírito, e ele ouve do profeta Samuel, todos esses sinais se cumprirem, você vai se encontrar comigo em Gilgal, 7 dias de sacrifício, ofrenda, holocausto ao Senhor. Mas todos os sinais aconteceram naquele mesmo dia, e vinha uma equipe de alabança, de profetas, de dançarinos, de alabanças, de jóvenes, do alto da montanha. Estes profetas vinham caminhando, orando, alabando, e eles carregavam uma nuvem de glória com eles. Solamente porque geograficamente Saúl estava cerquito deles, ele foi tomado por espírito de profecia, e um provérbio em Israel está agora também, Saúl inscrito entre os profetas. Sí, porque dice, y profetizarás como ellos. Com eles. E ele foi tomado por esta atmosfera. De alguma forma, as habilidades, la unción, os dones de profecia de Deus se impartiram e despertaram e ativaram as faculdades do espírito do homem Saúl para operar em profecia. E o potencial profético dele era muito baixo, muito chico. Se você falar agora sobre o potencial profético de David,
que tinha um coração segundo o coração de Deus e cometeu adultério, mas encontrou o caminho de arrependimento e restauração. O potencial profético de Saul, que tinha vaidade, orgulhoso e era muito bonito, muito forte, muito musculoso. Você tem 2 horas aí de conjecturas teológicas. Mas o término do ministério de Saul também, porque ele agora está tomado de ódio e quer matar Davi e provavelmente Samuel, porque está dando proteção na escola de profetas de Naiote em Ramá, junto ao poço de água em seco. E ele se aproxima, e não só ele, mas as 3 esquadras de soldados, algumas traduções falam mensageiros, que Saul manda para matar, prender Davi, são tomados por uma atmosfera de glória. Esses homens têm uma faculdade, eles têm um espírito, eles têm uma nefesh, eles podem nem ser crentes, mas eles têm o espírito que Deus soprou el narinas del boneco de barro del Adão de Éden. E esta faculdade era o que Agostinho falava, que todo homem foi criado para Deus e só pode se encontrar plenamente em Deus. E de alguma forma, estar cerquitos desses ambientes de alabança, de adoração, de intercessão, ativam, despertam, Amém. sembram dentro de você mais hambre e mais sede por Jeová, mais hambre e mais sede por a palavra de Deus. É o que nós outros teremos dia 15, em La Vigília. Amém. Esta atmosfera que Deus vai manifestar. Ah, mas é o Novo Testamento. Mire, irmão, Jesus é superior a Moisés. Ele não é só o profeta, ele é rei, ele é o Messias, ele tem uma função plena da unção messiânica sobre ele, e Jesus se manifesta em Lucas capítulo 10 e coloca 70 pessoas cerquitos dele. A mesma fotografia, a mesma picture de Números capítulo 11, Moisés no deserto, pero que lá as manifestações se limitaram à profecia e os dones vocales. Com Jesus, no tem predicação do evangelho de puerta em porta. Predicar o evangelho é no nível primário do espírito de profecia. Apocalipse 19, 10 diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesucristo. Então, quando você está falando do que o Senhor fez a reunião de oração de ontem à noite a seu irmão em la escola, um amigo, um companheiro de trabalho, você está operando em níveis primários do espírito, de atmosfera de profecia. Mas Jesus vai além, vai de casa em casa, predique, ore, sane os enfermos, expulse os demônios, e a impartição de las habilidades e de los códigos e del poder que Jesus tinha dentro dele era tão forte dentro de los discípulos que quando volveram, abriu margem à imadurez. Abriu margem à imadurez. Jesus, o Senhor quer que nós outros oremos e o Padre del cielo mande relâmpago, fogo, para matar os samaritanos. E eles não estavam brincando, eles tinham uma convicção dentro do Espírito de Deus, porque haviam recebido esta impartição de Jesucristo e as faculdades, as habilidades, a ousadia para fazer uma oração de Elias, que manda fogo e relâmpago del cielo, a hora estava ativada dentro deles. No Antigo Testamento, um homem cambiou o destino por um ciclo geracional e uma ventana de tempo, Elias. Pero que no Nuevo Testamento, a unção é impartida a milhares e milhares e milhares de pessoas que têm o comissionamento de restaurar o mundo, de trazer o reino do cielo, de pregar, bautizar e ensinar todas as coisas. Jesus não responde para eles: és um tonto, é impossível você orar e relâmpagos e fogo do cielo descer. Jesus sabia que era possível este fenômeno acontecer. Jesus los segura, los dá madurez, los dá equilíbrio e diz: não, vocês não estão compreendendo, eu não vim aqui para los destruir, vim aqui para los amar, ministrar perdão, restauração. Você tem poder dentro de você, mas tem que usá-lo com responsabilidade. Ahorita en este tiempo que he estado hablando, yo tenía un cierto nivel de activación profética, un cierto límite de los dones, de los ministerios, pero ahorita eso se quitó en este momento. Abrió su entendimiento. Amén. He entendido el mensaje. Es lo que esa atmósfera, esa gloria donde Dios nos quiere llevar, y con ese poder podemos decir, pero es el Señor obrando. También no solamente se nos abren los ojos
o sea, se nos abren los ojos al reino espiritual. Sí, Ambos, tanto el reino de la luz, pero también vamos a enfrentar el reino de las sí, tinieblas. sí, sí. Antes de entrar ahí, ¿verdad? Que usted nos comparta un poquito. Le acompaña el pastor Juan Carlos Acesa, de Iglesia Jesús Rey de Reyes de Anaheim. Si nos puede compartir, le damos la bienvenida, Pastor Juan Carlos. ¿Cómo es que usted logra esta conexión divina, podemos decir, con el apóstol Gelson? Sí, bendiciones a todos los que nos escuchan, ¿no? Es una gran bendición poder hablar de estos temas en este tiempo que estamos, ¿no? Nos surge como ministerios, como siervos de Dios, nosotros saber las nuevas de allá del cielo, ¿no? Estamos preocupados qué dicen las noticias, qué pasa, y son puras malas noticias, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar enfocados en lo que está pasando en el cielo, qué está pensando el Señor para la tierra, para nosotros. Y para mí es de gran bendición poder conocer al apóstol Baker. El Señor los une. La semana pasada escuché a este hombre de Dios, no los conocemos, estaba en la radio, y en poco tiempo puedo ver que los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que da testimonio a nosotros, ¿no? Y es necesario que la iglesia sepa, entienda que esto es Biblia, que esto es necesario. La palabra de Dios dice en Hechos 9:17, dice, y fue entonces Ananías tuvo que ir. Pablo venía de un hombre conocido de la ley, pero sabía toda la teología, sabía todo el movimiento de sus padres, de sus ancestros, pero era el inicio de un derramamiento del Espíritu Santo, que Ananías, un siervo de Dios, tenía que imponer sus manos. Se cayeron sus camas de los ojos, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado. Eso es lo que pasa, que cuando un siervo de Dios, yo como profeta de Dios, le hablo a todos que los escuchan, que esto es real, que esto es verdadero, que el Dios que nosotros le servimos es tan real como nosotros. Y nos urge que los ministros, que los siervos de Dios estemos llenos de la presencia de Dios. No estamos peleando, como la palabra dice de Dios, con carne ni sangre, son principados, son potestades, son huestes satánicas que se están moviendo alrededor del aire. Y si nosotros no tenemos este conocimiento, la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento el pueblo se derriba, Corrompe, ¿no? Ajá, entonces este es lo que el Señor viene trayendo, ¿no?, al pueblo de Dios. Y cuando estamos ahora con el apóstol, es de gran bendición escuchar todo el conocimiento, ¿no?, que recibimos a través del Espíritu Santo. Nosotros somos seres humanos como todas las personas, somos como ese Jeremías. Ellos comían leche, comían queso, crema, igual que nosotros, pero una diferencia es que estaban separados para Dios. Y yo me siento muy contento, que sé que a través de este programa, a la gente que nos está escuchando, Dios está abriendo ese entendimiento. Podemos ver que Pablo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, tenía que mover el Espíritu Santo a este hombre Ananías, un hombre lleno de la presencia de Dios. Y así fue también Pedro cuando murió aquella mujer llamada Dorca, estaba muerta. Esos hombres tenían poder, tenían autoridad del Señor, y así está pasando con nosotros en este tiempo. Esta observação dele me lembrou de uma coisa. Ouro e plata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por que eles falam isso? Porque eles tinham dentro do espírito dele uma impartição de unção para sanar aquela enfermidade. Eles tinham, não é somente um nível de fé e ousadia, não, eles tinham recebido uma ferramenta espiritual da parte do cielo. Você está dizendo que 100% dos casos de orar por los paralíticos vão ser sanados? Não, de modo algum, eu estou falando isso, que tem entre a convicção de la unção impartida dentro de nosso espírito de adorador, de homem e mulher de Deus, e a manifestação do resultado da vida da pessoa, tem muitos fatores. Tem a soberania de Deus, tem a pessoa estar lista. É só você tem uma pessoa cheia de unção para impartir milagre e uma outra pessoa que não corresponde à sentença de Mateus capítulo 18. Ela não perdona e ela está entregue aos verdugos, aos atormentadores. É impossível o milagre acontecer. Então tem muitos fatores para que nós outros não entramos em um caminho de madurez, dizendo que a hora não, temos que curar 100%, porque se você tem gripe, você tem pecado. Não, tem enfermidade que é resultado do pecado, mas tem enfermidade que não. Quando eu abro esta palavra, estes homens tinham dentro deles essas convicções. Você sabia, profeta Juan, que o ministério de Pablo é marcado por la impartição de espírito de dois homens?
Amén. El primero es Ananías, que usted citó. O manto profético que está sobre Pablo, ele recebe uma impartição por la imposição de manos de Ananías, el profeta. Primeiro, Pablo é ungido profeta. Depois, ele se conecta com Barnabé, que vai dar o equilíbrio teológico, porque um profeta sem uma supervisão pastoral, um profeta sem uma cobertura, um profeta sem um maestro para lhe dar equilíbrio, ele é uma navalha peligrosa, ele é uma bomba relógio, é um xiita suicida. Então, ele vai se conectar com Barnabé, que vai lhe impartir toda a ensinância cristiana. Ele já era filósofo, ele já tinha uma mente cartesiana, ele já tinha uma mente organizada em seus pensamentos, mas ele tinha uma impartição de unção por Ananias, manto profético, e mais tarde, por discipulado, por caminhar juntos, por relacionamentos saudáveis, Barnabé vai dar o equilíbrio que Pablo necessita com ativação do manto de maestro. Quando você mira Hechos capítulo 13, diz que era uma reunião com mestres e maestros, e Deus los separa para o apostolado. Mi espíritu Nuestro está aquí inimigo es que- el tiempo, nuestro enemigo es el reloj. mi espíritu creo que está brincando de todo esto que está recibiendo. Você sabe qual é o maior medo del Satanás? De Jesus, né? Que sea- Deus. sí. E depois de ele, Que sea activado un espíritu. en el Apocalipse Señor. 12:12. Porque Satanás sabe que o tempo de ele está terminando. cerrando, é Amém. curto. Ele Amém. peleia contra o tempo. Tempo é mais poderoso do que Satanás. O tempo é um fator limitante para as obras de Satanás na terra. E o tempo é nosso inimigo agora. Bueno, mi espíritu está brincando de todo lo que está recibiendo, ¿verdad? Sé que es algo muy lindo y no nos va a dar tiempo de ver el otro punto, pero va a estar usted con nosotros el miércoles siguiente y vamos a tratar esto. Pero les quiero compartir lo que va a pasar este sábado. Y nosotros vamos a ir a San Diego a una actividad allá, a bendecir. Va a estar el apóstol de este ministerio, ¿verdad? El apóstol Otto René Azurdia. Vamos a ir a San Diego. Pero a las 7 de la noche, acá en lo que es Downey, en la iglesia, va a haber una vigilia de intercesión. Son los intercesores, el liderazgo del ministerio, gente de Dios tremenda. Y se va a estar, usted sabe, intercediendo, haciendo guerra espiritual por tantas cosas que están sucediendo. Pero gracias a Dios el Señor nos ha permitido que el apóstol Gelson Becker traiga la palabra, ¿verdad? Pero hablando de lo que es la atmósfera, quitando este límite esta limitación en lo que es la activación profética también, yo siento que va a haber un fluir, una gloria de parte del Señor, pero cosas aún más grandes de las que nosotros esperamos van a ser activadas. Y sé que van a ir a ustedes a la montaña también a pedir por esto. ¿Qué hay en su corazón, apóstol, para esta vigilia este sábado 15 de 7 a la medianoche? Estamos em propósito de ayuno, de oração. Vamos subir a montanha hoje, passar a madrugada falando com o Senhor, adorando, intercedendo e pedindo que o Senhor atraia para a reunião de sábado, para a vigília, as pessoas que Ele tem listas para liberar milagros, sanidade, ativações de novas frequências eletromagnéticas, a glória do Senhor. Nós outros invocamos o céu e nos rendemos a eles e miramos os sinais, as evidências visíveis de atmosferas invisíveis que o Senhor vai desenvolver. Então, inevitavelmente, pessoas irão ter deudas quitadas, terão prosperidade, terão milagros, embora nós outros não aplicamos nosso coração na maior parte do tempo para incubar fé por estes resultados. Incubamos nossa fé em comunhão com o Espírito do Senhor, processos criativos de visualização e incubação de fé para uma igreja madura, para uma igreja que não tenha medo de los sinais, uma igreja que se torne muito mais do que serva de Jeová, amigos de Deus. E este nível de intimidade pode cambiar todos os resultados do ministério, dos pastores que estão indo agora, pastores que estão com problemas em seu liderazgo, problemas em sua igreja. Esses dias aqui em Califórnia, Deus nos permitiu ajudar pastores em processo de divórcio, adultério, que agora estão sendo sanados, restaurados em seus matrimônios, em suas igrejas e em seu próprio liderazgo.
Deus nos permitiu sanar enfermos, oídos se abriram, pessoas liberadas, muitas coisas que o tempo não nos permite. A pessoa pode entrar no canal de YouTube, mirar as películas de milagro e as ensinanças. Tem poucas coisas em castelhano, mas creio que umas 3, 4 ensinanças em castelhano e a maior parte delas em português. Se eu puder divulgar, eu gostaria de falar agora www.youtube.com/Gelson Becker. Só letra em castelhano o nome Gelson Becker para que as pessoas possam buscar em YouTube. Gelson Becker se escribe J-E-L-S-O-N, Gelson Becker, B-E-C-K-E-R, Gelson Becker. Eu sou brasileiro, pero que meus abuelos vieram da Alemanha, judeus germânicos que se estabeleceram no sul do Brasil. Ahora quiero preguntarle nada más algo al pastor Juan Carlos en este corto tiempo que ha compartido con el apóstol Gelson, porque nos quedan unos minutitos. ¿Cuál ha sido su experiencia y a dónde lo ha llevado el Señor? Sí, bueno, pues ya nosotros tenemos el llamado profético, ¿no? Por eso usted se siente la unción aquí, Sí, ¿no? aquí. Nosotros así le decimos a usted, habla en lengua, va a habla en lengua, porque la unción está aquí. Nosotros, la experiencia que cuando se juntan dos profetas, abren los cielos, hay fuego, hay manifestación del Espíritu Santo, quebramos todo lo negativo alrededor. Entonces, al verlo a él, estamos uniendo dos profetas, dos siervos en el ministerio. El propósito es el mismo, es restaurar, hablarle al pueblo de lo que viene, lo que va a acontecer. Y la palabra de Dios dice que a Moisés lo llama y a Josué y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, abrió el mar, abrió el Jordán, y así está el Señor en este tiempo con nosotros, para que nosotros le hablemos a la iglesia, que es el momento de un avivamiento, porque se están moviendo muchas cosas en el ocultismo y nosotros como profetas, siervos de Dios, somos los que activamos ese poder, somos los que tenemos unción. Y para mí ha sido de gran bendición conocer al apóstol Becker y que vamos a estar compartiendo este tiempo antes de que él regrese a Brasil. Y quería antes de todo, si hay gente escuchándolo, aquí está el número en cabina, 562-401 4070, para que puedan llamar, aquí está él para contestarles y invitar a la gente para que venga a la vigilia, amén. Ha sido un placer estar aquí. Gracias, pastor. Semana passada, o pastor Olan citou o número de telefone dele para que as pessoas lhe chamassem. E este pastor, Juan Carlos Will, Deus despertou o espírito dele, tomou nota do telefone e lhe chamou. El sábado tivemos um serviço na igreja que foi para a glória do Senhor. Lunes, hablamos para os liderazgos e impartimos dones, ativando ferramentas espirituais novas para eles. Então, eu entendo que se tem alguma pessoa que quer se comunicar conosco, pode entrar em website, pode entrar no canal de YouTube, né? Tem que escrever em português Ativação Profética, youtube.com/Gelson Becker, mande um correio eletrônico ou pastor, divulga seu telefone que aí você filtra as ligações para que se algum pastor quer receber. Não sei, não temos muitos dias livres. Eu volto para o Brasil dia 25, mas tem alguns horários durante a semana, jueves à noite e viernes à noite, creio que está livre. Na próxima semana tem mais dias livres. Se alguém está nos ouvindo... Sí, el teléfono, la iglesia está en Anaheim, Ministerio Jesús Rey de Reyes, si quieren comunicarlos en el teléfono 714-353-7591. El apóstol está aquí, si hay algún pastor que quiera invitarlo, pues iremos con mucho gusto. Amén. Así que ha sido de gran bendición. Lo esperamos en la vigilia de este sábado. Este sábado 15 a partir de las 7, si usted está aquí en el área de Downey o ciudades alrededor, de 7 a 12, va a ser una vigilia poderosa. Y San Diego, recuerde que el 15, también este sábado, va a ser un sábado de mucha bendición. Sábado 15 estamos ahí en el condado de San Diego, en el Centro Familiar Cristiano. El apóstol Otto René Azurdia estará impartiendo el tema Los Kairos de Dios. Para más información, usted también puede llamarnos acá al 562-401-4030. En 2 minutitos, apóstol Gelson, este verso, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Sus comentarios sobre este verso. Esta é a essência do chamado do profeta Jeremias. Nós outros temos que entender que para estabelecermos o reino do céu, temos que arrancar o sistema de pensamento e de valores do Babel. Se você não tem coragem e se você mira este texto e se sente desconfortável com ele, eu só quero predicar o evangelho da graça, da salvação,
salvación, solamente hablar sobre el amor, muy probablemente usted no tiene las habilidades, las faculdades del espíritu de profeta despertada, exercitada, activada, treinada. Você tem que desenvolver isto. Isso não depende da soberana vontade de Deus. Isso é um comissionamento universal, porque em 2 Coríntios, capítulo 14, 31, Pablo habla, todos ustedes podem profetizar, uns depois dos outros, para que aprendam e sejam edificados. Hebreus capítulo 5, verso 14, creo que habla sobre hombres e mulheres exercitados por la palavra, listos para o alimento sólido, porque por la repetição, por lo exercício, eles foram capazes de ativar, de despertar uma habilidade, uma faculdade espiritual, a faculdade de discernir tanto o bem quanto que o mal. O tempo de eleições presidenciais se aproxima e esta chave de Jeremias é uma chave que os irmãos têm que recorrer em oração. Creio que Deus tem pueblo que, se este pueblo se arrepende delante do altar, pode cambiar os resultados males de Estados Unidos. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero muchísimas gracias. Y el próximo miércoles estará nuevamente el apóstol Gelson Baker con nosotros y estaremos hablando entonces sobre cómo es eso que nos lleva el Señor a otra dimensión, pero se nos abre los ojos espirituales para el reino de la luz y también, por supuesto, para el reino de las tinieblas. Gracias, no le cambie, bendiciones. Gracias por su sintonía. Esto ha sido Cita Pastoral en Sion Multimedia, su emisora. Le invitamos a Cita Pastoral en un próximo programa. Bendiciones. Conmigo, grande y fuerte es nuestro Dios. Es más fuerte que la enfermedad, es más fuerte que la pobreza. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.